Bom, jovens, voltando aqui, né, as integrais, olha, a gente fez essa última interpretação aqui utilizando, né, o comprimento como parâmetro, e aí a gente viu que se trocar a ordem de integração, o sentido, na verdade, de integração, a integral de um campo vai mudar de valor, ela fica com um sinal negativo. Então tem que inverter lá a ordem. Vamos fazer uns exemplos aqui. Fazer um exemplo aqui legal de integral de campos vetoriais, para a gente tentar ver algumas propriedades, né, que essas integrais têm. Deixa eu voltar aqui. O que a gente estava falando nessa parte era sobre a integral que ela não depende da parametrização, desde que a gente não faça, não reverta, né, o sentido. E vamos olhar para um outro. Aí o que acontece? Isso dependia da parametrização. Vamos olhar para um outro aspecto dessas integrais de campos vetoriais, que é o seguinte: tem outra situação em que o valor da integral não é alterado, certo? Então vou botar assim: a princípio sem interpretação nenhuma, tá bom? Só um exemplo. Então suponha que temos um caminho C1 ligando os pontos. Eu vou chamar aqui P1 vai ser 1, 0 e P2 vai ser 0, 1, certo? Caminho C1 ligando os pontos. Vou botar aqui e um campo de vetores F, que ele vai ser constante aí, vai ser um vetor AB, certo? Campo de vetores AB constante na direção do vetor V, que é o vetor AB. Pronto. Certo? Então, deixa eu fazer o desenho aqui que é melhor de visualizar. Então, eu tenho o ponto P1, aí eu vou ter um ponto P2, que é, né, o P1 é 1, 0 e o P2 que é 0, 1, né? E eu troquei as bagunças aqui então, gente. Esse aqui vai ser o P... Esse ali vai ser o P2, esse aqui vai ser o P1. P2, P1, que eu estava pensando assim. E aí eu vou ter uma curva C1. Eu vou fazer ela como se fosse uma parábola. C1 é uma parábola. Certo? Então, como é que eu parametrizo a parábola que faz isso daqui? Né? Tá, mas calma, primeiro tem que fazer o campo V, né? Aí eu tenho, né, aqui nesta curva, eu vou ter meu campo F de vetores, que é constante, né? E tem a mesma magnitude. Eu fiz a primeira, deixa eu fazer meu campo F. Meu campo F é esse aqui, ó. F vai estar apontando nessa direção aqui, que é o AB. Aí eu vou botar um montão aqui em cima, assim, pá. Aí esse aqui vai pra cá, por aí vai. Esse é meu campo F. Ok. E aí, a pergunta é: qual vai ser o valor da integral desse campo F em cima dessa parábola aí? Tá? Qual será o valor de integral em C1 FDR, onde C1 é a parábola. Como é que a gente vai escrever essa parábola ali, ó? Quando o x for 1, o y dá 0. Não seria isso aqui, né? Porque quando o x é 0 dá 1, e quando o x for 1 dá 0.
Então o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa parametrizar a curva. Então, vou anotar aqui. Vamos parametrizar a curva C1, certo? Aí eu vou arrumar a parametrização normal, porque ali é um gráfico, né? Então é só botar x, f de x. Beleza. E eu sei que o r' vai ser igual a 1 e a derivada daquilo ali. 2t menos 1. Certo? Então agora a gente já consegue calcular aí esse t, né? Com t variando de 0 até 1, né? Quando t for 0, aí ela dá 1. Quando t for 1, vai dar 1, 0. Beleza. Esqueci de botar isso daqui, né? Isso daqui para t pertencente ao intervalo 0, 1. Beleza? Então, né? Essa integral na curva C1 do f dr é parametrizada com isso aqui. Aí a f, né? É o campo de vetores f é um campo constante. Então eu vou botar só o AB. Integral com r'. Ou integral, né? Produto interno com r', que é 1 e 2t menos 1 dt. Então aqui eu vou ter isso aqui, aí vai ser A mais 2bt menos 1 dt. Então vai dar quanto essa baderna aqui, né? Fica ali A vezes t mais integral. Quem é que eu derivo que dá, né, 2t menos 1? bt menos 1 ao quadrado. Com t de 0 até 1. Então aqui ia ficar, né? Opa, peraí que eu botei a seta aí, ó. Eu já errei. A seta no lugar da igualdade, Ave Maria. Então aqui vai ficar A mais 0 menos 0 mais B. Então fica A menos B. Então assim, para esse campo, o valor da integral aqui, né, ao longo do caminho C1 ficou A menos B. Aí a pergunta que eu vou fazer em seguida é a seguinte: e se o caminho ligando os pontos P1 e P2 for uma reta? O valor da integral vai mudar? Porque a gente já viu que não depende da parametrização. Se eu trocasse a parametrização aqui dessa parábola e trocasse por outra coisa aqui dentro desse t, botar, sei lá, né, seno de t e seno de 1 menos t, aí até quase o parâmetro, desde que eu não reverta, não muda. Agora eu estou mudando o caminho. Então lá no desenho eu ia ter o ponto P1, o ponto P2, e aí agora eu vou pegar um caminho retilíneo assim. C2 é a reta ligando os dois pontos. E aí eu tenho lá nosso querido f ainda constante. Do mesmo jeito lá, né? Tem o f aqui, ó. Eu vou tacar aqui um monte de f. Tem um campo aí. Ele vai estar apontando na direção do AB, que eu nem sei o que é. A única coisa que eu sei é esse bendito aqui é constante. Ok. Pergunta: vai mudar? Né? Então a primeira coisa é, vamos parametrizar essa curva, né? Vamos parametrizar
C2. Então, como é que eu faço o caminho de reta que liga aqueles dois pontos, né? O 0, 1 com 1, 0. Então, eu preciso do vetor que aponta naquela direção. Ou sei lá, você pode pensar na equação da reta também aqui, ó. Se pensasse na equação da reta, quando o x for 1, o y dá 0. Mas aqui, quando o x for 0, o y está dando menos 1, né? Então é uma baderna assim, ó, porque a inclinação é para trás, ó lá, ó. Pode pensar que seria isso aqui, né? Então, quando o x for 0, o y dá 1. Quando o x for 1, o y dá 0. E está com a mesma inclinação. Pronto, eu tenho essa reta aí. Então, eu vou ter que é t, e aí menos t mais 1, certo? Com esse meu querido t andando de 0 a 1, certo? E a gente tem o r' que vai ser 1 menos 1, né? Que é um para a direita e um para baixo. Tá certo, né? É negativo. Aí dá o vetor tangente, que seria o vetor que eu tava na cabeça com esse vetor aqui, eu não sei porquê. Agora eu sei porquê. Belezura. Então, quanto é que vai ficar a integral? A integral em C2 do f dr vai ser a integral de 0 a 1 da f, que é o vetorzinho constante interno com esse r' aí. Eita, agora vai dar diferente, né, cara? Poxa, aí não tem como, olha lá. Olha como é que é diferente, então, né? Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui tinha um t no meio lá, né, cara? Poxa. Então vai ficar de 0 a 1, aí produto interno, né? A vezes 1 menos B dt. Então isso aqui é A menos B vezes T, com T variando de 0 até 1. Dá quanto? A menos B. Meu Deus do céu, deu a mesma coisa. Eita fé. Portanto, né? O valor da integral é o mesmo. Olha que bonitinho. Aí a pergunta é, por que ficou o mesmo? Você tem uma suspeita? Por que ficou o mesmo valor da integral, né, cara? Olha só, a curva é toda doida, né? Não tem nada a ver uma curva com a outra. A única coisa que tem é o vetor, né? O campo de vetores lá que é o mesmo. Por que será que deu? Agora eu vou tentar te dar uma ideia, né, do porquê que aconteceu. Você lembra lá de trabalho da força-peso? Trabalho da força-peso. Você lembra disso aqui, né? O trabalho dependia o quê? Só da altura do negócio, né? Faz de conta que aqui eu tenho, né, um gráfico de uma altura que varia com o tempo, e aí eu tenho a força-peso que é, né, constante para baixo lá, assim, né? Pá, peso. A gravidade na Terra plana, né, jovem? Que ela aponta para baixo, né? Na verdade, a gravidade na Terra aponta para o centro da Terra, né? Mas aqui se olhar pela janela, né, jovem? É tão longo que dá a impressão que é reto, né? Mas para quem acredita na Terra plana, a gravidade é assim, tá? Um vetor que aponta para baixo. Beleza, o trabalho dessa força-peso, ela só dependia do quê? Do ponto inicial e do ponto final, certo? Porque tinha uma equação que era assim, né? O trabalho era... Cadê? O trabalho ia ser mg vezes ΔS. E aí, o que era o ΔS, né? O ΔS era a altura. Então, não interessa como que estaria ligando aqui, né? Se estava ligando assim, se estava fazendo outro caminho, não, pera, outro caminho assim. Oi, né? Vou botar aqui C2, C1.
né? Que a gente só olhava o que? Para o deslocamento, né? E aí o que acontecia? Por que que era isso? Por que que fica assim, né? O trabalho da força-peso. Porque a força-peso é uma força que a gente chama de conservativa, né? Lembra lá que existia um troço chamado de energia potencial? Energia potencial, né? Que era um bagulho assim, né? mg vezes h. Acho que era isso. Não lembro. Se estiver errado, não é culpa minha. E aí o que acontece, jovens, né? A força-peso, ela vinha desse potencial. Então ela tem um potencial. E aí isso faz o quê? Isso faz com que a integral, né, ao longo do caminho, de fato não dependa do caminho, depende apenas do ponto inicial e final. Certo? Então, ó, não depende, né, do caminho. Depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Então, o que que eu posso anotar aqui, ó? Esse P que eu botei ali é um campo conservativo, certo? E aí, jovens, o que que aconteceu com esse nosso F que a gente botou ali? Esse F do exemplo anterior, ele também era um campo conservativo. O que que é um campo conservativo? Existe uma função potencial que dá origem ao campo. Essa é a ideia. Tá? Então aqui, ó, existe uma função a f, eu vou botar de Rn em R, tal que o gradiente dessa função vira a força-peso. E aí essa é uma das condições para a gente dizer assim, olha, esse campo é um campo conservativo. E aí o que acontece? Se ele é a derivada de uma função, eu vou demonstrar isso aqui depois, quando a gente estiver fazendo a conta lá. Então, se a gente sabe assim, né? Se eu tenho que f, ele, né, o campo, ele é o gradiente de alguma outra função, que é a derivada, quando eu for integrar a derivada, volta para a função. Seria mais ou menos isso. Que é tipo o teorema fundamental do cálculo. Então, na hora que eu botasse assim, ó, a integral em C de f interno com dr, ia ser mais ou menos a integral em C do gradiente de uma função, que é a derivada, vezes o dr. E aí, né, a integral, a gente tem que entender como é que fica, né, esse troço do delta do gradiente interno com dr, mas é basicamente isso ali, ia depender só da primitiva, né, no ponto final, que eu vou botar aqui P2, menos a primitiva no ponto inicial, seria o P1. É tipo uma versão, um teorema do tipo teorema fundamental do cálculo. Não se preocupe, semana que vem a gente vai ver isso aqui tudo com calma para dizer que de fato esse é o teorema fundamental das curvas. Mas é basicamente essa a ideia. Se você tiver que o campo que você está fazendo ele é a derivada de uma força, ou desculpa, ele é a derivada de uma função, então na hora que você integrar a derivada do troço, ele vai virar um teorema fundamental do cálculo. Aí só depende o que, né, dos pontos finais e iniciais do intervalo, lembra? Lembra do teorema fundamental do cálculo? Você botava lá, é a primitiva, né, no de cima menos a primitiva no de baixo. Aí fica a f no ponto final menos a f no ponto inicial, que era o que aconteceu aqui, ó.
né? Só que aqui a gente não determinou a função nem nada, a gente foi fazer a conta só para ver que era o exemplo, tá? Então assim, isso aqui é preparando para o conteúdo da semana que vem. Então como o vídeo já está com 20 minutos, eu queria deixar vocês com essa ideia, mais ou menos aqui, tá? Que seria uma outra propriedade das integrais de linha dos campos vetoriais. E aí, na semana que vem, a gente vai estudar isso aqui tudo. Como é que eu faço para ver se a função, o campo vetorial, ele vai ser, né, desta forma aqui ou não. E aí a gente vai começar a estudar mais propriedades dos campos vetoriais, principalmente uma que é chamada de rotacional de um campo vetorial. Tá bom? Ele vai indicar para a gente fazer ele vai indicar para a gente, né, se a função vai ter um potencial, uma função potencial, se o campo vai ter um potencial. Belezura? Então era isso, meus jovens. Um abraço, fiquem bem e até o próximo conteúdo. Valeu!